Olha só, bom, nós temos muitos assuntos para debater. É claro que a gente vai ter em algum momento que falar do Grêmio, mas nesse momento o foco é do Internacional, que está entre os 4 da América. Mas agora eu preciso passar a palavra para o senhor Tá Acontecendo, Fabiano Baldassi. Tá acontecendo. Muito. Gurizada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode até ser que o Inter não venha conquistar o título da Libertadores da América. Mas eu tenho convicção em dizer para vocês que o Inter está pronto para conquistar esse título da Libertadores da América. E eu passo aqui para vocês alguns pontos importantes da reflexão, e é racional, não é clubista, tá? Do porquê o Internacional é um dos grandes candidatos a esse título. Em primeiro lugar, e talvez seja a coisa mais importante, ao contrário dos outros times que estão lá, e não sei se vocês se deram conta disso. Tu pega o Palmeiras, grande time de futebol, né? Mas até está em decadência em relação aos últimos 2 anos. Está jogando menos, perdeu agora o Dudu por um tempo, né? Não tem para onde crescer. Tu pega o Fluminense, belo time, provável adversário do Inter. Joga bonito, treinador que faz um jogo jogado e tal, mas já atingiu o seu teto. Já se sabe onde ele pode ir e ele já foi. Ele é bom, mas é ali que ele vai. O Inter está em crescimento. O Internacional não atingiu o seu teto, o Inter está em evolução. O treinador que assumiu o Inter assumiu a 11 dias de distância do jogo contra o River Plate. O Inter a cada jogo apresenta evoluções técnicas, táticas, psicológicas, físicas. O Inter está crescendo. O único que tem campo para crescer ainda, entre todos que restaram na Libertadores, é o Internacional. Mas é mais do que isso. O Inter está jogando um futebol qualificado, agregado à competitividade. Eu chamei esse time de bunda mole faz um mês. Faz um mês que eu chamei esse time de bunda mole. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Kudê, aconteceu o Rocher, aconteceu o Arangues, aconteceu o Valência. Mais uma. Dizem que o time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora. Me dá a taça agora. Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valencia. O Inter, neste momento, agrega tudo que um time campeão precisa agregar. Por isso, com toda a segurança do mundo, eu digo para todos vocês que estão assistindo neste momento: tá acontecendo. Foi conivente com a violência, a gente tem que falar isso. O lance no mercado é para cartão, a falta no Alan Patrick é para cartão. Não sei se para vermelho, ele foi conivente, o jogo ficou tenso. E aí, a partir dos 30 minutos, o Inter volta ao jogo, Ribeiro. O Inter tem 3 chances em 5, 6 minutos. Uma com o Maurício no lançamento do Arangues, que ele chega a driblar o goleiro, mas não consegue a conclusão. Outra com o próprio Maurício, que chutou fraco dentro da área. E outra com o Ener Valencia, que prensou com o zagueiro e ia marcar o segundo gol. Então o Internacional não sentou em cima do resultado. Aí depois veio aquela pataquada lá do Gás de Pimenta, aí o primeiro tempo foi conturbado no seu final. Então, Baldassi, na minha opinião, um grande elogio ao Inter de Kudê é a estratégia. Ele sabe como jogar no Monumental e sabe que jogar no Monumental é diferente de jogar na altitude e é diferente de jogar no Beira-Rio. O que faz a diferença, embora em qualquer grande ideia que se tenha na vida, os executores fazem ela funcionar, e no caso estes são os jogadores do Internacional, sem a ideia não se tem nada. É por isso que eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, e é a nossa tendência, afinal de contas, somos apaixonados por futebol e as grandes estrelas são os jogadores, né? Nós temos hoje em campo, no Internacional, jogadores que estão num momento técnico maravilhoso, é o Valência, o Wanderson, que está se entregando taticamente também, o Rocher, o mercado que cresceu, o Johnny, que está jogando muito. Todos estes estão estrelando e tendem a nos chamar mais a atenção porque são as estrelas do futebol. Mas eles são executores. A ideia, ela vem de uma pessoa só, o grande protagonista da virada de tudo que está acontecendo no Internacional. Alguém que eu não queria de volta no Inter, alguém que eu fui contra quando foi trazido de volta e alguém que sim, quando chegou eu achei que não daria certo. E digo aqui, o grande protagonista de tudo de positivo desta virada do Internacional é Eduardo Kudê, o estrategista Eduardo Kudê. O homem que teve a ideia, o homem que estabeleceu estratégias específicas para cada jogo e conseguiu fazer com que os jogadores se tornassem executores, exímios executores dessas estratégias. Kudê é o nome de tudo que está acontecendo no Inter. JB, claro. Tem um meme que está rolando na internet aqui de um recorte do programa aqui
quando chegou o Cudê, Paulinho até pode achar Maravilhoso, isso. maravilhoso. Maravilhoso. Em Eu que não vi, eu não estava aqui quando o Cudê chegou, eu estava em férias. Em que não eu vi. disse aqui que se o Cudê desse certo, o Inter seria campeão da América. E o JB falou, Baldasso, tu realmente acha que o Inter tem chance de ser campeão da América? Nós podíamos buscar Vocês não viu temos que isso? colocar. Não, mas eu não condeno o JB, porque olha, realmente, não. gente, o que acontecia aqui há 30, 40 dias é um negócio inacreditável. Nós tínhamos um ano perdido. Nós tínhamos uma sobrevida em Libertadores da América que, convenhamos, nem o Colorado mais otimista, pela coisa como estava acontecendo, imaginava que pudesse ter algo positivo. E tem. E não é só positivo, não é só o avançar, é real chance de título. E aí a gente precisa estabelecer realmente os méritos. Porque o presidente Alessandro Barcelos, que sim, cometeu muitos erros desde que assumiu o Internacional. A gestão do Alessandro Barcelos é uma coleção de equívocos e de vexames para a torcida do Internacional. E quando ele faz esses movimentos, talvez por ter perdido com nós torcedores a credibilidade em relação às ações e às decisões, ninguém mais acreditava em nada. Quando ele traz o Arangues, nós sempre está bichado. Quando ele traz o Cudê, é um erro. Tudo nós achávamos que ia dar errado com o Alessandro Barcelos. E de repente tudo começou a dar certo. E aí a gente tem que dar o mérito a ele. E mérito especialmente ao Cudê, que chega e está fazendo, convenhamos, um milagre. Mas diga, Baldasso. Primeira coisa, ele foi preparado para falar sobre isso. Tanto que a pergunta é sobre a recuperação do Vitão e ele fala sobre isso. Ele queria encontrar uma pergunta para falar sobre isso. Segundo ponto, o endereço era bem definido. Ipiranga com Érico Veríssimo sobre uma manchete que foi colocada depois de o Inter empatar com o Flamengo. E aí o Cudê tem razão em ficar bravo com essa manchete, porque o Inter tinha empatado com o Flamengo, foi um bom resultado, surpreendente resultado, e a manchete era: Inter alcança sua pior sequência dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Ah, é essa a questão? É essa a questão. Mas não é pro Pedro Ernesto? Não sei se é pra ele, mas pro pessoal teve- de lá. Teve uma indignação, porque depois do jogo na altitude, Isso, o pro pessoal de lá. O Inter Mas venceu o por 1 a 0, terceiro o Pedro ponto- Ernesto entrou na madrugada e começou a falar sobre o Inter estar perto do rebaixamento. Exatamente. Que é o que o Sistema Azul está fazendo, né? Esse programa às vezes é um pouco o Sistema Azul também. Então, o que acontece... Mas tem uma terceira coisa importante e eu estou alinhado com o Meneghetti. Porque em determinado momento o Cudê, que estava bem, se perde. Porque ele coloca o seguinte: quando for bom para o Inter, ouça. Quando não for bom, desligue. Eu faço isso, eu não ouço nada. Não, porque... Quando é bom a gente elogia e quando tá ruim a gente não vai fingir que não tá nada acontecendo, senão seria assessoria de imprensa do clube. Quando tá ruim tem que ser criticado, tem que ouvir a crítica, tem que entender por que tá mal. Então é isso.